Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de uma ação constitucional, também de grande relevância dentro do nosso ordenamento jurídico. Hoje nós falaremos sobre a ação de mandado de injunção. Quando o nosso constituinte elaborou o nosso texto constitucional, quando os constituintes originários deram origem ao texto constitucional vigente, eles tinham perfeita ciência e já sabiam que várias normas constitucionais, para terem a sua eficácia e aplicabilidade garantidas, seria necessário que o nosso legislador infraconstitucional, posteriormente, ao longo dos anos, disciplinasse, regulamentasse o exercício de vários de seus preceitos, principalmente preceitos relativos a direitos, liberdades e prerrogativas previstos em normas constitucionais. Quando nós fazemos um estudo das normas constitucionais no que tange à sua eficácia, nós vamos verificar que a doutrina, e a jurisprudência, notadamente, tem reconhecido que as normas constitucionais elas podem ser classificadas em três grandes categorias, em três grandes espécies, levando em consideração a eficácia, o grau de eficácia das normas constitucionais, que seriam as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia contida e, a que nos vai interessar neste momento, as normas constitucionais de eficácia limitada. Certo é que várias normas constitucionais existentes e vigentes na atualidade, elas prevêem, asseguram direitos, garantias, interesses e prerrogativas. Só que essas normas, para que elas possam produzir seus efeitos, é necessário que o legislador infraconstitucional discipline, pormenorize, regulamente a forma como se dará o exercício desses direitos, interesses ou prerrogativas. Essas normas são conhecidamente como normas constitucionais de eficácia limitada. E existem várias delas que, mesmo após mais de 30 anos da edição de nosso texto constitucional, ainda estão carentes, ainda aguardam e esperam uma regulamentação legislativa. Ocorre que, da mesma forma que o nosso constituinte, como ele tinha ciência de que essas normas de eficácia limitada existiam no nosso texto constitucional, o nosso constituinte, sabiamente, estabeleceu uma ação constitucional específica, justamente para garantir que essa situação de omissão legislativa, que essa situação de ausência de regulamentação, não pudesse ser impedidora do exercício de direitos, interesses e prerrogativas. Por este motivo, lá no artigo 5º, em seu inciso 71, o nosso constituinte originário estabeleceu uma ação própria, chamada de mandado de injunção, cujo objetivo é justamente garantir que direitos, interesses e prerrogativas que estivessem previstos em normas constitucionais de eficácia limitada e para os quais não houvesse a regulamentação legislativa, que esta ação pudesse possibilitar aos seus sujeitos, aos seus interessados, manejá-la como forma de obrigar ao poder omisso a regulamentar o exercício desses direitos, prerrogativas e interesses através de uma legislação específica. Portanto, nós vamos perceber que a ação de mandado de injunção é uma ação constitucional de procedimento especial que tem por objetivo assegurar o exercício de direitos, interesses ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania que estiverem disciplinadas em normas constitucionais de eficácia limitada, para as quais haja uma situação de omissão legislativa, para as quais haja uma ausência de regulamentação que possibilite que estes direitos, interesses ou prerrogativas sejam
efetivamente e eficazmente exercidos. Portanto, a partir do conceito da ação de mandado de junção, já é possível nós verificarmos que a sua propositura ela está condicionada à presença de dois contextos, de duas condições necessariamente a serem verificadas. Primeiro, que eu tenha um direito, um interesse ou uma prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, prevista em uma norma constitucional de eficácia limitada. Segunda condição é que este direito, interesse ou prerrogativa, previsto em uma norma constitucional de eficácia limitada, não esteja devidamente regulamentado por uma norma infraconstitucional, em que pese o constituinte originário ter requerido do poder constituído, poder legislativo, que ele regulamentasse o exercício daquele direito, daquela prerrogativa ou daquele interesse, ele se encontra em uma situação de omissão. E, portanto, em razão dessa ausência de regulamentação, em razão dessa omissão por parte de um poder, se torna necessário a propositura de um mandado de injunção. Aqui vem uma questão interessante. Há diversas normas constitucionais cuja regulamentação ela não é exigida apenas do Poder Legislativo. Então, é possível que a omissão regulamentatória decorra de outros poderes, né? Esteja relacionada a outras autoridades que não o Congresso Nacional. Então, essa é uma importante consideração a ser feita. Então, nós vimos aqui que a ação de mandado de injunção é uma ação muito específica, que tem como objetivo suprir omissão legislativa relacionada a uma norma constitucional de eficácia limitada. E que, em razão desta omissão legislativa, alguém ou uma categoria de pessoas se vê impedido, se vê obstaculizado de exercer plenamente um direito, um interesse ou uma prerrogativa inerente à nacionalidade, à cidadania ou à soberania. Feitas essas considerações iniciais, nós passamos agora a falar sobre os aspectos procedimentais, aspectos relativos à legitimidade ativa e legitimidade passiva, efeitos da sentença no mandado de injunção. Em que pese a ação de mandado de injunção ter sido inserido no nosso texto constitucional ainda em 1988, fato é que ela só foi regulamentada, e uma ironia do destino, apenas no ano de 2016, através da edição da Lei Federal número 13.300. Antes de 2016, todo o procedimento de tramitação do mandado de injunção e questões afetas à legitimidade, competência, efeitos da sentença, eram frutos de construção doutrinária ou jurisprudencial e aplicação analógica das legislações referentes ao mandado de segurança. Quando chega o ano de 2016, o nosso poder legislativo, sanando uma omissão legislativa, editou a Lei 13.300, o que veio a esclarecer muitas dúvidas existentes e veio a confirmar também que vários dos procedimentos, vários dos entendimentos que haviam sido construídos ao longo dos 25, 30 anos, eles, na verdade, eles só se confirmaram. E tanto é que eles foram incorporados à legislação positiva e estão hoje vigentes na Lei 13.300, a qual nós também falaremos durante esta aula. Um importante início é nós tratarmos acerca de quem são as pessoas que detêm competência para propor a ação de mandado de injunção. Nós vamos ver, pessoal, que qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, ela tem legitimidade para propor a ação de mandado de injunção. Inclusive uma coletividade de pessoas, para propor, no caso, o mandado de injunção coletiva. Para tanto, basta que essas pessoas, físicas ou jurídicas, ou essa coletividade de pessoas, esteja diante de uma situação em que
titulariza um direito, um interesse ou uma prerrogativa, que esse direito, interesse ou prerrogativa esteja previsto em uma norma constitucional de eficácia limitada e que a ausência total ou parcial da regulamentação legislativa inviabiliza ou prejudica o exercício desses direitos, desses interesses ou dessas prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Então, qualquer pessoa, então, pode propor a ação de mandado de injunção, desde que ele se enquadre nessa situação hipotética, né? Que ele se veja privado, parcial ou totalmente, do exercício de um direito, interesse ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania ou cidadania, desde que prevista em uma norma constitucional de eficácia limitada, não devidamente regulamentada. É o que estabelece, inclusive, o artigo 2º e seguintes da Lei 13.030, da Lei do Mandado de Injunção. Agora, a outra pergunta é, professor, quem vai figurar no polo passivo? Quem deterá legitimidade passiva para figurar como requerido na ação de mandado de injunção? Na ação de mandado de injunção, ela deverá ser proposta contra o órgão ou pessoa que detinha a competência para regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, aquela autoridade, aquele poder que se caracterizar como poder ou autoridade omissos. E essa definição da autoridade coatora, de quem vai figurar como requerido na ação de mandado de injunção, é de extrema importância, porque nós vamos ver que no caso da ação de mandado de injunção, a legitimidade passiva ela vai estar diretamente relacionada com a determinação da competência, ou seja, qual órgão jurisdicional deterá competência para apreciar o mandado de injunção. Fato é que, via de regra, figurará no polo passivo da ação de mandado de injunção ou o Congresso Nacional, ou concomitantemente o presidente da República, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente, ou o Procurador-Geral da República, ou seja, pessoas que, por algum motivo, por uma imposição constitucional, tinham um dever constitucional de dar início a uma proposta legislativa que regulamentasse um direito, interesse ou prerrogativa previsto no texto constitucional, mas que, por permanecerem omissos, figurarão, portanto, como autoridades coatoras. Aqui vem uma consideração importante, porque nós sabemos que nós temos duas espécies de mandado de injunção. O mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. Este muito fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial, uma vez que não expressamente previsto no texto constitucional em seu artigo 5º. Aqui uma diferença entre o mandado de injunção individual e o coletivo é justamente o fato dos objetos tutelados. Porque enquanto no mandado de injunção individual, o direito é individual, ele interessa a pessoas específicas de forma delimitada, quando eu tenho um mandado de injunção coletivo, eu estarei diante de uma situação em que o direito ele é coletivo, ele pertence a pessoas não individualizáveis, a uma coletividade de pessoas. E isso traz uma outra consequência. Quem são as pessoas legitimadas a propor o mandado de injunção coletivo? Porque nós veremos que, no caso do mandado de injunção coletivo, 4 são as pessoas legitimadas a proporem a referida ação. Essas pessoas estão previstas aqui no artigo 12 da Lei 13.300, que vai dizer o seguinte, olha, poderá propor mandado de injunção coletivo quem? Primeira pessoa, o Ministério Público, para tutela de interesses da coletividade. Segundo, entidade de classe, sindicato ou associação regularmente constituídas há pelo menos um ano na defesa dos interesses de seus representados. E aí, neste caso, só poderão tutelar os interesses de seus representados. Além disso, nós temos aqui o partido político com representação no Congresso Nacional. Ele poderá propor mandado de injunção para garantir que qualquer norma constitucional de eficácia limitada seja devidamente regulamentada, para poder sanar a eventual situação de omissão
legislativa regulamentadora, exigida pelo texto constitucional. E, por fim, a Defensoria Pública para a tutela de interesses de pessoas qualificadas e consideradas como hipossuficientes. Então, veja que, diferentemente do mandado de injunção individual, em que o próprio titular do direito pode propor a ação, no mandado de injunção coletivo, nós temos aí 4 pessoas legitimadas para propor, pessoas que estão descritas no artigo 12 da Lei 13.300. Observando-se que, no caso das entidades de classe, sindicatos, né, e associações, é necessário que o mandado de injunção proposto ele guarde pertinência temática. O que significa isso? A associação, a entidade sindical, ela só poderá propor ações relacionadas ao interesse dos seus representados. Ações que tenham pertinência, que guardem relação com seus objetos estatutários, com seus objetivos institucionais. Nunca para interesses estranhos aos interesses dos seus representados. Então, feitas as considerações sobre a legitimidade ativa e passiva, tanto para o mandado de injunção individual quanto para o mandado de injunção coletivo, nós precisamos tratar da questão relativa à competência. Nós vamos observar que vários mandados de injunção, nós vamos ter a situação de um litisconsórcio passivo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no caso, o Congresso Nacional e o Presidente da República. E isso vai atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, grande parte dos mandados de injunção, eles vão tramitar lá perante o Supremo Tribunal Federal, porque estes órgãos eles vão ter, né, como foro competente, o STF, conforme está previsto no próprio artigo 102 da Constituição da República. Então, isso é importante observar. Agora, poderão ter outras situações que deverão ser analisadas caso a caso, cuja competência não será do Supremo Tribunal Federal. E aí, obviamente, vamos seguir aquela lógica de sempre observar se o sujeito passivo ou o sujeito ativo, né, ou o inverso, se eles detêm alguma prerrogativa de foro, algum foro especial a justificar a tramitação do mandado de injunção perante um órgão específico. Feitas as considerações sobre a questão da competência e da legitimidade, nós vamos tratar agora do procedimento. Professor, qual que é o procedimento de tramitação do mandado de injunção? O mandado de injunção ele vai ser muito parecido com o mandado de segurança em diversos aspectos. Primeiro, porque é uma ação muito célere, é uma ação que não admite dilação probatória, não vai haverá no mandado de injunção instrução probatória, as provas são meramente documentais, não é possível produzir prova testemunhal, prova pericial na tramitação, né, no curso da ação de mandado de injunção. Isso é um fato. E o nosso legislador, ao disciplinar o mandado de injunção através da edição da Lei 13.300, ele incorporou vários procedimentos do mandado de segurança, porque essa era a prática forense do dia a dia, né? Diante da ausência de norma regulamentadora do procedimento de apreciação e julgamento do mandado de injunção, durante muitos anos se aplicou analogicamente a Lei 12.016, que disciplina o mandado de segurança, ou a lei anterior que disciplinava o mandado de segurança. E qual que é a ideia do procedimento? O autor vai distribuir a ação perante o juízo competente, e o juízo competente vai verificar se aquela ação tem fundamento. Se a petição inicial reunir todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, e, portanto, não foi inepta, o juiz vai receber a ação e vai dar prosseguimento aos atos processuais. Agora, se o juiz verificar que a ação não tem fundamento, ou ela é inepta porque não atende os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, ele vai indeferir a petição inicial. Contra essa decisão de indeferimento de petição inicial, como essa decisão é uma decisão monocrática, caberá um recurso de agravo, mas não é um agravo de instrumento, será um agravo interno para uma turma, para um órgão colegiado, para que eles apreciem a correção, a exatidão desta decisão monocrática. Mas vamos partir do pressuposto que a petição inicial do mandado de injunção
reúne todos os requisitos do artigo 319 e tem amparo normativo, encontra fundamento jurídico para a sua propositura. O juiz, ao despachar a inicial, vai determinar a intimação da autoridade coatora, que é a autoridade responsável por editar a norma ausente, né, a norma faltante, para que a autoridade coatora preste informações no prazo de 10 dias. Obviamente que irá intimar a autoridade coatora também na pessoa de seu representante judicial. Essa é uma exigência que já vinha sendo feita pela Lei 12.016 no mandado de segurança e que foi trazida também para o mandado de junção, a necessidade de intimação do órgão de representação judicial da autoridade coatora para que ele promova a defesa técnica e efetiva jurídica do órgão omisso, do órgão que agora figurará como autoridade coatora. Depois da intimação da autoridade coatora, a partir do momento que ela presta informações no prazo de 10 dias, o juiz vai determinar a intimação do Ministério Público, que atuará na ação na condição de custos legis. Obviamente, o Ministério Público não será intimado se ele for autor da ação, no caso do mandado de injunção coletivo. Não faz sentido ele ser autor e atuar como custos legis, porque a partir do momento que ele assume a posição de autor, ele automaticamente já está exercendo até mesmo com mais eficácia e até mesmo com mais profundidade a função de custos legis, de fiscal da lei. Depois de intimado o Ministério Público vai ter um prazo de 10 dias para emissão de parecer. Após a emissão de parecer ou não, independentemente da manifestação do Ministério Público, a ação será conclusa para julgamento perante o juiz competente. Ou seja, veja que o procedimento de tramitação é muito célere. Intima-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, depois intima-se o Ministério Público para emissão de parecer ou não no prazo de 10 dias, e logo após a ação já está conclusa para a sentença. Então, este é o procedimento de tramitação da ação de mandado de junção. Agora, a partir do momento que ela é conclusa para prolação de sentença, nós temos que avaliar aqui quais são os efeitos da sentença prolatada no bojo de uma ação de mandado de injunção. No caso do mandado de injunção individual, né, nós vamos perceber que a sentença terá efeitos limitados subjetivamente à parte representada. Então, vai valer para aquela pessoa específica. Ela tem um efeito interpartes. Vai valer para aquela pessoa em específico. Mas a Lei 13.300, ela prevê a possibilidade de que haja extensão dos efeitos de uma ação individual a uma coletividade de pessoas, tornando efeitos que inicialmente eles eram interpartes em efeitos erga omnes, efeitos ultrapartes. É o que está previsto de forma muito clara no artigo 9º da Lei 13.300, que prevê o seguinte, olha, poderá ser conferida eficácia ultrapartes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente e indispensável ao exercício do direito. Então, quando eu verificar que, no caso concreto, várias pessoas estão na mesma situação, o juiz, né? Verificar que várias pessoas estão na mesma situação e que aquilo é indispensável para que aquele direito seja efetivamente exercido, ele poderá transformar os efeitos inicialmente interpartes em efeitos erga omnes, ou seja, estender os efeitos a uma coletividade de pessoas que estejam vinculadas subjetivamente. Outra questão importante na ação de mandado de junção é que, quando nós vamos verificar o artigo 9º mesmo, da Lei 13.300, ele prevê o seguinte, olha, mesmo depois de transitar em julgado a sentença proferida em um mandado de injunção, os seus efeitos poderão ser estendidos a outras pessoas por decisão monocrática do julgador. Então, um julgador que toma conhecimento de um mandado de injunção, no qual que tenha por objeto a mesma norma jurídica, a mesma norma constitucional de eficácia limitada, que se viu diante de uma situação de omissão regulamentatória, de omissão legislativa, o próprio julgador poderá estender os efeitos de uma decisão transitada em julgado a outras pessoas que dela não participaram. Isso aqui também é muito interessante, garante uma ideia de homogeneidade, homogeneização dos entendimentos jurisdicionais.
em que pese não ser tão fácil, né? Pode ter situações que vão gerar situações de críticas a esta possibilidade. E uma outra questão que é muito importante é, nós avaliarmos é que a Lei 13.300 ainda prevê que, mesmo após transitado o julgado, essa decisão pode ser objeto de revisão, caso as circunstâncias fáticas, as circunstâncias jurídicas se alterem posteriormente à sua prolação. Aqui seria através, obviamente, de uma ação rescisória, seria, obviamente, através dos meios juridicamente e processualmente cabíveis. Não seria tão simples assim você desconstituir a coisa julgada, senão através do procedimento previsto em nosso ordenamento jurídico, que é uma exigência. Por fim, ainda falando sobre esse tema, é importante nós lembrarmos que, vamos supor que o juiz, ao julgar a petição inicial, ao julgar a ação de mandado de junção, o que geralmente ele deverá fazer? De acordo com o artigo 8º, né, da Lei 13.300, quando o juiz reconhece a existência da omissão legislativa e verifica que essa omissão legislativa ela está impedindo o exercício de um direito, de um interesse ou de uma prerrogativa inerente à nacionalidade, à cidadania ou soberania, o que ele pode fazer? Ele, ao julgar procedente essa ação, primeira coisa, ele vai fixar um prazo razoável, um prazo proporcional, para que o poder omisso, para que a autoridade coatora regulamente o conteúdo daquela norma constitucional de eficácia limitada. Ele vai fixar um prazo razoável. E segundo, ele vai, além disso, ele vai estabelecer as condições através das quais aquele titular, aquela pessoa que se viu impedida, se viu prejudicada de exercer total ou parcialmente aquele direito, interesse ou prerrogativa, a forma mediante a qual ela poderá exercer aquele direito. Isso, pessoal, para evitar que, caso se consubstancie uma situação de mora legislativa, que mesmo após ser notificada e mesmo depois de ser condenada pela sua mora legislativa, aquela situação de mora ela perpetue em razão da permanência da situação de omissão legislativa por parte da autoridade coatora. Então, isso aqui é muito interessante. Então, basicamente, a sentença no mandado de injunção, além de fixar prazo, um prazo razoável para que a autoridade omissa, a autoridade coatora omissa, regulamente aquele direito, interesse ou prerrogativa previsto na norma constitucional de eficácia limitada, ele ainda vai fixar as condições, a forma pela qual aquela pessoa ou aquelas pessoas ali que figuram no polo ativo da ação, a forma pela qual elas poderão exercer aquele direito até que sobrevenha a legislação futura. E aí vem uma questão importante. Pessoal, imagine então que o juiz ele fixa prazo para que a autoridade omissa legisle, para que ela saneie, né? Para que ela elimine aquela situação de omissão legislativa e fixe a forma de exercer aquele direito. A pessoa começa a exercer aquele direito, ela exerce aquele direito da forma como foi prevista na sentença, e aí depois a superveniência, sobrevém a legislação. Aquele poder omisso, atendendo à parte dispositiva da sentença, ela edita a norma regulamentadora. Como é que vai ser a questão dessa pessoa que já está exercendo o direito de acordo com a sentença, mas que houve uma superveniência, né? Uma sobreposição de uma legislação posterior? A própria Lei 13.300 ela vai ser clara em dizer o seguinte, olha, a lei posteriormente editada ela terá efeitos ex nunc, ou seja, da sua vigência em diante. Mas poderá ter seus efeitos retroativos caso ela seja mais benéfica àqueles sujeitos processuais. E aí, muito simples, muito claro, se a lei posteriormente editada for mais benéfica aos sujeitos processuais, principalmente ao sujeito ativo, né, ao legitimado ativo, ela vai poder ter efeitos retroativos. Ela vai acabar suplantando a própria parte dispositiva da sentença, que estabelecia a forma mediante a qual aquele direito seria exercido. E aí é uma novidade muito interessante na ação de mandado de injunção. Né? Então, feitas as considerações sobre procedimento, né? Falamos agora sobre os efeitos da sentença. Obviamente, a sentença em mandado de segurança, contra ela é cabível o recurso de apelação, é o recurso cabível. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, professor, no caso do mandado de injunção,
Como o objeto dele é um direito coletivo, um direito transindividual, um direito homogêneo, que se refere a uma coletividade de pessoas, como é que são os efeitos da sentença proferida no mandado de injunção coletivo? Veja bem, os efeitos vão ser extensíveis a todas as pessoas representadas, ou pelo Ministério Público, ou pela entidade de classe, ou pela associação, ou pela Defensoria Pública, ou seja, por aquela pessoa que representava os interesses da coletividade. Isso é um fato. Ela terá efeitos subjetivamente limitados aos representados no âmbito daquela devida ação. Mas aqui vem uma consideração importante. Veja bem, vamos supor que o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma associação, uma entidade de classe, uma organização sindical propõe um mandado de injunção coletivo. Imaginemos isso. Só que, no momento em que ela propõe, já existiam sujeitos, já existiam indivíduos que já haviam proposto mandados de injunção individuais. O que acontece com esses mandados de injunção individuais? A Lei 13.300, seguindo a lógica da Lei 12.016, que define o mandado de segurança, inclusive coletivo, ela estabelece o seguinte, olha, após proposta a ação de mandado de injunção coletivo, aqueles que titularizam ações individuais de mandado de injunção individual terão um prazo de 30 dias para desistir das suas ações individuais. Se não fizerem, eles não se beneficiarão e não estarão sujeitas às decisões e ao provimento jurisdicional exarado no âmbito do mandado de injunção coletiva. Então, ele tem uma escolha. Se ele quiser prosseguir com a sua ação individual, isso não lhe será impedido, até porque ele está assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição e pelo próprio direito de ação. Mas, a partir do momento que ele escolhe não abrir mão da sua ação individual, ele passa a não mais estar vinculado ao efeito da decisão proferida no mandado de injunção coletivo. Então, é uma escolha da pessoa, se ela quer seguir com a sua ação individual ou se ela quer agregar e se inserir no bojo do mandado de injunção coletivo, escolhendo, portanto, aquela ação coletiva em detrimento da ação individual. Essa é uma consideração importante. Agora, vejamos. A ação de mandado de injunção, para finalizar, ela depende de capacidade postulatória, é uma ação que tem uma tramitação célere, pois, como disse, não admite dilação probatória, não há fase de instrução probatória, e é uma ação, portanto, que vai garantir e vai ser utilizada justamente para assegurar a máxima efetividade das normas constitucionais. Garantir que normas constitucionais de eficácia limitada, que não tenham sido regulamentadas em razão de uma omissão legislativa, em razão de uma omissão regulamentadora, possam efetivamente sê-las através da propositura dessas ações. São ações que vão atuar naquilo que nós chamamos de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. É um reconhecimento de que nós temos normas constitucionais de eficácia limitada no nosso texto constitucional e que, se aqueles que têm o dever constitucional de regulamentá-las não o fizerem, vai surgir, então, a possibilidade de que essa ação venha a sanar esta omissão. Fato é que, quando nós fazemos uma análise do mandado de injunção, ao longo dos últimos 30 anos, nós vamos perceber que o Supremo Tribunal Federal passou de posições muito abstratas, em que a decisão do mandado de injunção se limitava a constituir o poder omisso em mora, para posições mais concretistas, ao permitir, inclusive, que pessoas exercessem direitos, mesmo diante da ausência da norma regulamentadora, como foi, por exemplo, no caso do direito de greve aos servidores públicos, em que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse aplicada analogicamente, no que coubesse, a lei de greve da iniciativa privada aos servidores públicos federais, como forma de garantir que um direito, interesse ou prerrogativa, que no caso é o direito de greve, não ficasse inviabilizado, não ficasse prejudicado, que esse direito constitucionalmente assegurado não tivesse a sua eficácia arrostada, não tivesse a sua eficácia prejudicada. Com o advento da Lei 13.300, muitas dessas questões
elas foram sanadas, porque no próprio artigo 8º ficou reconhecida a possibilidade, né, que o órgão julgador produza o que nós chamamos de sentenças normativas, né, que produzam sentenças que assegurem aos titulares dos direitos, interesses ou prerrogativas que eles possam exercê-lo de imediato e de forma concreta, mesmo diante da situação de omissão legislativa. E esse foi um grande avanço trazido ali pela Lei 13.300. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e boas reflexões. Um abraço.